Glória a Deus. Eu quero mais uma vez cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a ficar sobre os seus pés e abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus permitiu para estarmos aqui, nesta noite, nesse culto de ensino da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1 a seguir. O 1 e o 8, 18. É isso aí. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmão. A palavra que veio a Jeremias do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali estava ele trabalhando sobre as suas rodas, e o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele um outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos fazê-lo. Então veio a minha palavra do Senhor e disse: Não poderei fazer assim, ó vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É isso até. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Estamos falando de uma lição sobre o oleiro. A Bíblia diz que Deus queria falar com aquela nação, o povo de Israel. E diz aí que a palavra do Senhor veio ao profeta, dizendo a ele para que ele pudesse descer até a casa do oleiro. Obrigado. E por que isso aconteceu? A Bíblia, irmão, revela que foi uma forma de Deus mostrar o que Ele queria fazer com o povo, com aquela nação. E tem circunstância na nossa vida, circunstância na vida nossa que nós passamos, que nós enfrentamos, e que às vezes nós não entendemos. E às vezes o Senhor permite algo em nossa vida para nós entendermos o que Ele quer fazer em nossa vida, o que Ele quer fazer conosco. E esse povo precisava disso. Tudo que era necessário fazer, eles não estavam fazendo ou não estavam entendendo, até que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias e disse a ele: vá à casa do oleiro, que lá eu lhe mostrarei, ali lhe farei ouvir as minhas palavras. Então o que eu quero dizer com isso? Às vezes o Senhor prepara uma olaria para eu e para você participarmos, para desvendar o mistério que Ele quer conosco nessa obra. E nós temos que entender, irmão, que nós estamos aqui na terra para ser canal de bênção na vida de alguém, ou para ser canal de bênção também na nossa casa, na nossa família, ou por onde quer que nós passarmos. E às vezes o Senhor quer fazer algo sobre a nossa vida e às vezes não queremos entender. Como o próprio Paulo diz: o mal que eu não quero eu faço, mas as coisas boas, o bem, eu não faço. Mas aquilo que tipo não é agradável, a gente vem e faz. Porque às vezes em um determinado momento da vida você é pego nessa situação e não está preparado para aquilo, não está preparado para oferecer algo para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua família, ou para alguém que queira receber. E tem pessoas também que não estão preparados para ouvir, e outros estão preparados para ouvir, mas é vice-versa.
Mas o que nós temos que fazer é a nossa parte como servo de Deus. E como servo de Deus, nós temos que entender os mistérios de Deus. Nós temos que entender o que Deus quer falar conosco. E é por isso que a circunstância em nossa vida vai provar também a nossa fé, para saber se nós confiamos em Deus ou não. O Senhor permite, irmão, algo em nossa vida para saber se realmente nós vamos seguir em frente, ou se nós vamos desistir, ou se nós vamos murmurar, ou se nós vamos parar, se nós vamos dizer, isso aqui não deu certo, não está compensando, porque o inimigo, ele põe ideias negativas em nossa vida para dizer a nossa mente em todos os momentos, para nós pensarmos que não vai funcionar, o que adianta, estamos fazendo campanha, está dando certo, e aí isso aconteceu na minha vida, aconteceu isso. Então são coisas e coisas que vão acontecendo em sequência, para que as pessoas cheguem e digam assim, não, isso aqui não está tendo significado nenhum. Mas quando acontece algo sobre a nossa vida e que nós estamos pautados com Deus em nossa vida, aí não, aí é diferente, né? Aí o Senhor, aí a gente entende, compreende que aquilo o Senhor permitiu, mas o Senhor quer falar através daquela situação. O que eu quero que os irmãos entendam é que Deus, ele pode falar através de uma situação, né, que foi criada, e nós temos que entender o que Deus quer falar através dessa situação, e às vezes nós não compreendemos. Por isso que saem as murmurações, é por isso que sai as reclamações, por isso que saem tantas outras coisas. Porque quando ele não compreendeu a essa questão, a nação de Israel não compreendeu essa questão, foi preciso Deus falar ao profeta e dizer a ele, desce à casa do oleiro. E o versículo 3 está dizendo aqui que ele desceu à casa do oleiro. E quando ele chega lá, o que acontece? Está o oleiro fazendo os vasos, né? Está ali fazendo aqueles vasos, tá? De repente a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. A Bíblia diz que ele pegou o mesmo vaso e amassou de novo aquele barro e tornou a fazer um outro vaso, né, de acordo com o que era para fazer, né? Ele disse, esse vaso aqui se quebrou, mas eu vou fazer um outro vaso de acordo com a aparência dos meus olhos. E aí ele ficou observando aquilo. Ele disse, mas o Senhor me trouxe aqui para ver isto. Então Jeremias ali observando a obra do oleiro, né, em uma lição de vida para o povo de Judá. Aí o que acontece? O vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Aí até então ele ainda não tinha entendido como isso pode acontecer. Até que no versículo de número 5 veio a palavra do Senhor e revelou-se a ele. Disse, olha, está vendo essa situação? Será que eu não poderei fazer também assim com vocês, ó casa de Israel? Ou seja, o Senhor estava dizendo, para que esta lição sendo aprendida por ele, a nação de Israel pudesse ser quebrantado na presença de Deus. E às vezes nós não compreendemos quando o Senhor quer falar algo sobre a nossa vida. Às vezes a nossa mente não abre para isso, às vezes a nossa mente não consegue captar o recado de Deus, a mensagem de Deus, o porquê aquilo. Por isso eu disse aos irmãos desde o início, para nós podermos aprendermos a se deparar com situações que surgem sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida, porque nem tudo está perdido e nem tudo se acabou. E se somos servos de Deus, se somos servos do Senhor, nós temos que entender que em nenhum momento Deus vai fazer algo para nos prejudicar. Tudo que acontece em nossa vida por permissão de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus também tem algo a ser tratado, a ser tirado com lição. E aí às vezes nós precisamos de algo em nossa vida e que nós não damos conta de detectar sozinho, sem que apareça uma situação, sem que apareça uma circunstância, como aconteceu aqui. Ele disse, não podereis fazer como fez este oleiro, casa de Israel, diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Precisou-se
desse símbolo, a esse respeito, dele ir até a casa do moleiro, observar ali ele trabalhando, porque até então, quando ele viu aquilo ali, ele não tomou uma definição, mas o Senhor mandou ele ir lá. Primeiro ponto, obediência, ele foi. Segundo ponto, ele ouvir a voz de Deus, e nesse ouvir a voz de Deus, é que o Senhor revela para ele o que o Senhor quer fazer. Então, às vezes, irmão, a circunstância vem na nossa vida porque o Senhor, ele quer nos quebrar mais um pouquinho. Às vezes o Senhor quer nos renovar, porque diante dessa circunstância em que eu e você, nós somos quebrados, não é para acabar não, é para nascer de novo, é para renovar de novo. Glória a Deus. Aleluia. Não é para ficar apagado, porque quando nós não estamos bom aos olhos de Deus, nós temos que observar quando Deus está olhando para uma determinada nação, como olhou para essa nação de Israel. Então Deus focou nesse objetivo. Deus queria que aquele povo se arrependesse. Deus queria que aquela nação pudesse ser quebrantada. Deus queria que eles entendessem esse recado. E aí vai até o profeta e diz ao profeta: assim como esse oleiro está fazendo este vaso e ele está se quebrando, assim sois vós na minha mão. Eu quero que você entenda, porque essa mensagem que foi passada a ele foi para isso. Aí no versículo de número 7, que nós nem lemos, ele está dizendo assim, ó: no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, mas essa nação, contra o que eu falei, se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em fazer. Então assim, quando algo vem sobre a nossa vida, quando algo vem sobre a nossa casa, mas o Senhor falou, sim, mas a Bíblia está dizendo aqui que se nós arrependermos, se nós consertarmos, se nós suplicarmos ao Senhor, o Senhor não fará, ou seja, não permitirá que aquela maldade chegue sobre a nossa casa. Então o Senhor permite situações de nossa vida para nós aprendermos isso também. Porque o Senhor, irmão, quando Ele permite essa circunstância acontecer na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego, seja em qualquer lugar que você esteja, temos que entender que uma lição nós iremos tirar dali, ou seja, um aprendizado nós iremos tirar daquela situação. Porque em nenhum momento eu conheço na Bíblia nem pessoas em dizer que Deus permitiu uma situação na vida dele e deixou ele morrer sozinho, abandonou, foi no fracasso, a vida foi só ainda pior. Não, eu vejo as pessoas dizendo que tem luta, mas também que tem vitória, que tem lutas, mas que obtido vitória também durante todo esse decorrer. Eu digo assim como prova minha: o Senhor nunca nos abandonou, irmão. O Senhor sempre cuida da gente, o Senhor, Ele sempre preza, porque o Senhor, Ele em mínimos detalhes, o Senhor, Ele cuida, o Senhor toca, o Senhor faz acontecer, mostrando que Ele tem um carinho especial por cada um de nós. Aleluia. Às vezes é nós que não entendemos ou não observamos o quanto o carinho de Deus é importante para a nossa vida. Eu tenho observado, irmão, durante vários tempos, em que o Senhor tem cuidado. Não vou falar de pessoas de fora, vou falar de mim, vou falar da minha pessoa, em que o Senhor tem cuidado no mínimo detalhe da minha pessoa. Que o Senhor tem cuidado, tem preparado, porque assim, de um certo tempo para cá, há muitos anos para cá, eu tenho sido uma pessoa que eu não tenho muito me preocupado com situações adversas que acontecem na minha vida, não. Eu tenho confiado em Deus, porque eu sei, como diz Jó, o meu Redentor vive e se levantará. Então, se a situação veio em minha vida, eu sei que eu vou vencer, eu vou sair desta luta, desta fúria. Ou seja, o Senhor está querendo tirar algo de lição, o Senhor quer fazer algo que eu não entendi ainda, mas eu oro ao Senhor pedindo para que Ele me esclareça, para que eu possa entender o que Ele quer com aquilo ali. Porque o Senhor permitiu uma circunstância, algo o Senhor quer fazer. Se o Senhor permitiu nós passarmos por uma situação difícil, alguma coisa o Senhor quer nos tirar de lição ali, ou provar a nossa fé, a nossa confiança, usar para ser usado para alguém, para ser repassado para alguém,
Porque o amanhã pertence ao Senhor, e um dia alguém pode chegar numa situação semelhante à sua, e você tem experiência, ou melhor dizendo, você tem bagagem para dizer assim: rapaz, eu passei uma luta semelhante a esta, mas o Senhor me deu vitória, eu estou aqui, o Senhor me abençoou, né? Então, irmão, é importante eu e você ter bagagem para dizer para alguém, do que você não ter nada para dizer, você só dizer assim: é difícil mesmo. Não, difícil mesmo ele já sabe que é, né? Nós temos que encontrar pessoas que nos ajudem, que nos encorajem, que nos dê ânimo, né? Porque se nós viermos para a casa do Senhor já abatido, cabisbaixo, e alguém chega aqui e dá uma palavra de ânimo, nós voltamos alegre, né? Nós não voltamos desanimados, nós voltamos animados. Nossa, Deus abençoou o irmão fulano, irmão Beltrano e tal, contou um testemunho e tal, e assim por diante. Então, foi louvado o hino da harpa que tocou na sua vida, foi dito uma palavra de Deus também que tocou sobre a sua vida. Então, irmão, Deus tem suas maneiras de falar também com o seu povo. Glória a Deus. E de uma forma, de um aprendizado que nós temos também aprendido na casa do Senhor todos esses dias. Aleluia. E a Bíblia diz aqui no versículo 8 também: mas se essa nação contra a qual falei, não, versículo 9, melhor dizer, perdão. E no momento em que eu falar a uma nação, a de um reino para edificar ou plantar, mas se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que o faria. Então o Senhor pode fazer o bem a qualquer momento, a qualquer um de nós. Mas de acordo com esse versículo aqui, vai depender da nossa obediência e de pessoas que estão envolvidas dentro disso aqui. Quer dizer que o Senhor falou, ele falou, vai cumprir. Não, a palavra de Deus não é condicional. Nós temos que entender isso. Eu tenho uma promessa, eu sou filho da promessa, eu tenho a marca da promessa, minha família tem a marca da promessa. Beleza, o Senhor falou que vai acontecer, vai. Mas eu tenho que fazer por onde acontecer. Se você olhar para trás, se você olhar na aliança que Deus fez com os sacerdotes, até mesmo um dia eu pregando aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó e tal, falando sobre a aliança. Se você observar esta aliança que foi feita, ele cobrou obediência nesta aliança. Observe que naquele dia que eu estava pregando aqui, falando sobre Abrão, depois o nome mudava para Abraão, Sara e tal, o Senhor chegou a ele e falou assim: olha, eu não me agrado desse tipo de coisa aqui, você não está reto diante dos meus olhos, eu preciso que isto aqui seja corrigido, eu quero uma mudança nesta sua ação, porque eu fiz uma promessa, ou seja, eu tenho uma aliança contigo e com a tua geração, mas para que isso ocorra e alcance aos seus familiares, precisou de uma correção, ou seja, precisou que ele entrasse no eixo, vamos dizer assim, obedecendo a palavra de Deus. E assim todos esses que foram descendentes, eles alcançaram a bênção do Senhor através da obediência, obedecendo, né, como diz aí o ditado do povo, rezando o que diz a cartilha, né? Então, se é aqui, é aqui. Se é por aqui que está errado, nós não vamos entrar. Nós vamos entrar pelo que é correto. Se o caminho é este caminho que nós iremos dar. Se o Senhor quer falar desta forma. Mas diz aqui, mas se, versículo 10, mas se ela fizer mal diante dos meus olhos, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito, que faria, né? Agora versículo 11. Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e dizem: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós, e o projeto contra vós, um plano. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai o vosso caminho e as vossas ações. Aqui não é eu que estou dizendo, não, é a própria palavra de Deus que está dizendo. Para eles se converter, para eles melhorar. Aqui está claramente dizendo aqui, para os moradores de Jerusalém, né, o pessoal de Judá, todo esse povo, e manda converter, pois agora cada um do seu caminho, e melhorai o vosso caminho e as suas ações, porque a Bíblia diz que o Senhor, irmão, Ele tem poder para agir em qualquer circunstância. A Bíblia diz que Ele criou o bem e o mal,
e ele tem o poder. A Bíblia diz que ele fere, ele cura, a Bíblia diz que ele também permite para matar, também para viver. Então, aquele que pode estar humilhado, pode também estar exaltado. Aquele que está exaltado pode também estar debaixo também, ou seja, humilhado também. Okay? Então, o Senhor ele tem o poder para isso, para exaltar, para diminuir. Então, nunca que alguém possa dizer assim, não, no momento que eu estou aqui agora, eu estou num posto muito bom, né? Ninguém me tira daqui. Não, nós nunca podemos dizer isso, porque o Senhor está sobre o controle de todas as coisas. De forma que o Senhor cobra aqui a esse povo uma ação de obediência e de melhoramento na obra do Senhor, na obra de Deus, como também cobramos de nós mesmos. É importante eu cobrar de mim mesmo, e não as pregações dos pastores cobrarem. É necessário que eu mesmo observe que eu tenho uma falta, né? Que está faltando eu buscar mais, que está faltando eu melhorar isso ou aquilo, porque é importante eu detectar esta situação e eu entender o que esta situação quer dizer na minha vida. Não é dizendo que essas situações elas vão surgir o tempo inteiro, não é isso. É aquilo que eu disse aos irmãos: passamos lutas, mas sempre também alcançamos vitória. Sempre alcançamos vitória. Não é que chegou uma luta em minha vida, eu venci essa luta, aí vem outra luta, eu vou dizer, não, mas se eu venci em várias lutas, irmão, por que eu não posso vencer a luta que chegou agora, ou a próxima que virá? Alguém fala, mas eu estou profetizando a luta? Não, é porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Não existe esse evangelho de aceita Cristo, que essas lutas vão acabar, que daqui para frente tudo. Não existe isso não. Isso é conversa de quem não conhece a Bíblia, que não entende e não lê a palavra de Deus. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por que ter bom ânimo? Porque com certeza alguém não ia ter um bom ânimo, né? Ia ter um desânimo porque chegou a luta. E ele está dizendo, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Quer dizer, ele deu o poder. Ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho autoridade e você é minha noiva eleita. Eu vou preparar lugar, mas virei para buscar essa noiva, para que onde eu estiver, estejamos também. Então o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu posso não ver, mas eu sinto a presença de Deus. Eu posso não contemplar com o meu olho, literalmente aqui vendo, mas eu sinto a essência de Deus, o Espírito de Deus, em todos os momentos. Isso vai depender de cada um, isso vai depender da comunhão que cada um tem com Deus. Alguém tem mais intimidade com Deus? Tem. Alguém é mais próximo de Deus do que o outro? Sim, isso aí é individual. É a salvação, mas é individual. O seu momento com Deus, ele é individual. O seu momento com o Senhor não tem nada a ver com a vida de ninguém aqui. É você que faz o seu momento com Deus, né? Então nós temos que entender isso e não queremos tribulação aí, perdão os irmãos. Bom, até me perdi aqui, irmão. Eu fico irritado com esse negócio aí. A som dessa altura, já 8 e pouco da manhã, é proibido, né? Tem que pegar o nome desse candidato aí para fazer a denúncia, né? Não pode, é só até 8 horas da noite, 20 horas. Não estava no 12, parece. No versículo de número 12, não é? Não, 11, né? Tinha explicado 11. Agora vamos para o 12. Bom, vamos lá. Bom, versículo 12 está dizendo aqui, ó. E disseram a eles, não há esperança, porque após as nossas imaginações, as nossas imaginações, andaremos e fará um segundo a imaginação do seu coração malvado. Quando nós lemos aqui o versículo de número 18, dizendo sobre a esperança, não há esperança para a sua pregação, ele está dizendo aqui, ó, você é um profeta que desmancha o prazer, diz aí ao nosso coração, que são malvados, como também os nossos planos religiosos, mas nós negamos ambas acusações, apesar de tudo que você está predizendo sobre a lei do sacerdote, ela perecerá. Está falando de acordo aqui com o versículo de número 18, onde ele diz aqui, ó,
E disseram então: venhamos e maquinemos os projetos contra Jeremias, porquanto não aparecerá a lei do sacerdote, e nem o conselho do sábio, e nem a palavra do profeta. Venhamos e ofiramos de língua, e não prestemos atenção em nenhuma das suas palavras. Voltando-se esse versículo em resposta a uma profecia dada pelo profeta Jeremias. Irmão, é difícil você falar algo da parte de Deus e as pessoas não receberem. Você profetizar, dizer, o Senhor está dizendo, e as pessoas recusarem, dizer, não, eu não aceito, não vou ouvir. Então assim, tudo isso esse homem enfrentou. E ele era o errado por isso? Não, ele não era o errado. Apenas Deus escolheu a ele para que pudesse estar no meio daquela geração, falando a realidade de Deus, e, ou seja, pregando uma reconciliação para que o povo pudesse chegar mais a Deus. E não foi só ele que Deus fez isso. Deus preparou tantos outros profetas e sacerdotes para pregar a palavra de Deus e eles se converterem ao caminho do Senhor. Assim foi também com Moisés, assim foi com Josué também, quando Deus designa aquele povo. Assim foi também na época dos apóstolos, também, que pregavam e não eram aceitos, principalmente ali Paulo na época em Roma, e assim por diante. Todo esse pessoal que antes de nós, que está descrito aqui na Bíblia, eles passaram lutas, irmão. Não é igual nós estamos falando aqui, que ninguém está manifestando contra, não. É diferente de a gente dizer alguma coisa e alguém manifestar e dizer, eu não aceito isso aí, isso aí que você está falando está errado, né? Isso aí eu não permito, eu não vou receber. E é difícil. E aqui não, nós pregamos a palavra de Deus, né, esclarecemos, e os irmãos aceitam, porque sabem que é a verdade, a palavra de Deus, ela é real. Aleluia. Né? Então não é um povo que não quer ouvir, mas é diferente de uma pessoa que quer aprender. Por isso nós falamos um pouco de ensino para quem realmente quer vir ouvir a palavra de Deus, para quem quer aprender da palavra de Deus. Não é para debater a palavra de Deus, não. Já chega de luta, já chega de debate. Agora vamos tirar dúvida? Vamos. Ah, pastor, não entendi esse versículo que quis dizer. Vamos tirar, para terminar o culto. A gente pode estar sentando e conversando. Você pode ler na sua casa, a gente lê aqui, e a gente vai tirando as dúvidas. É para isso mesmo. Porque tem coisas na Bíblia aqui que muitas pessoas às vezes não entendem, a gente lê, e aí eles não querem perguntar, às vezes fica com aquela dúvida. Não fique com essa dúvida, irmão. Se você não entendeu algo, marque aí com a caneta aí, ó, o versículo que você não entendeu e que você imagina, e ao terminar o culto, tira a dúvida aqui. Se eu não souber, o pastor sabe, o pastor, outro irmão vai saber, de forma que você não vai sair daqui com essa dúvida, de forma alguma. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, para compreender e aprender toda quarta-feira, né, nesses cultos de ensino que temos aqui. Vamos lá para o versículo 14. Abandonará o homem e a neve no Líbano, a quem vem a rocha do campo? É uma pergunta, né? Ou serão as águas correntes frias e vem de outro lugar para poder abandonar? Fala-se de símbolo, fala aqui de Cristo, né, sendo comparado como água, refrescantes e puras, que pode fluir do Líbano, comparando-se a religião do homem e a águas turvas em um campo pisado. Para os irmãos entenderem melhor, é como se você pudesse colher uma fruta de uma planta que não é aquela fruta. Por exemplo, goiaba você não vai colher de um pé de manga. Manga é manga, goiaba é goiaba, tomate é tomate, assim por diante. Então, para os irmãos entenderem melhor sobre esse versículo, né? Jamais você pode plantar uma coisa e colher outra coisa, não. Você plantou, é aquilo mesmo. Como que você vai plantar um pé de tomate e vai colher lá uma ciruela, pimentão? Não, vai. Você vai colher aquilo que você plantou. Eu plantei tomate, é tomate que eu vou colher. É uma abóbora, é a abóbora que eu vou colher. É uma semente de melancia. Tudo que você semeou ali, sempre aquela semente é essa semente que vai nascer. Então o pessoal aqui fazendo confusão, não aceitando, desobedecendo, combatendo, criticando, e isso existe nos dias atuais também. Muitas pessoas desobedecem a palavra de Deus, muitas pessoas não ouvem
Às vezes não fala para nós, mas vai falar, assim, que pastor mentindo demais, falando coisa ali que não estava, e enjoado e tal. Às vezes não fala para nós, mas às vezes fica entre si, às vezes fala para outras pessoas. E existem pessoas assim. E graças a Deus que aqui na nossa igreja não existem pessoas desta forma. Nós temos pessoas aqui preparadas para ir para o céu. Eu quero que eu e você, nós iremos subir para o céu, irmão. Não sejam pessoas aqui que faz o profeta chorar, não, que faz o profeta chorar, mas de alegria. Que você possa vir aqui e dizer, olha, irmão, aquilo que você profetizou aconteceu na minha casa. Aquilo que você falou aconteceu na minha família. Aquilo que você falou foi bom. Lá no meu serviço eu falei e deu certo. Aquilo que você falou na igreja aconteceu. É disso que nós precisamos de pessoas assim. É de pessoa para contender, para combater, para dizer que isso ou aquilo. Não, irmão. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus e para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. E o Senhor só quer o bem para nós. E por que acontece isso? É porque nós somos seres humanos, somos seres com grandes falhas. E diante dessas falhas que acontecem na nossa vida, por algum momento a gente se desliza e acaba fazendo algo que não agrada a Deus. E Deus, ele é muito sensível, irmão. E ele acaba se afastando um pouquinho. O Espírito Santo de Deus nos orienta, mas a essência do Espírito Santo de Deus, ela não compactua com o erro de ninguém. É verdade. Ah, mas aí, então o Senhor, se você for ali e desobedecer, o Senhor vai te matar. Não, não vai te matar. O pecado que você cometeu é que vai te levar à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Então o homem, ele planta e ele mesmo colhe. Não é Deus que castiga ninguém. Às vezes nós erramos falando isso, Deus está castigando fulano. Não, Deus não está castigando ninguém. É porque Deus deixou dois caminhos livres para escolher. Esse caminho leva ao céu, esse caminho leva à perdição. Mas por que eu fui para esse caminho aqui e aconteceu isso? Porque esse caminho é o caminho errado. Ele é um caminho que ele é largo, ele é aberto, ele não tem doutrinas, né? Não tem, vamos dizer, surgimento nele para que você possa, ou seja, regras. Então ele é livre, ele é espaçoso, mas no final das contas ele te leva à perdição. E por que esse outro caminho é apertado? Porque esse outro caminho, ele não entra, ele não permite que nós entramos com nossos erros, com nossos pecados, do nosso jeito que nós queremos. Então a palavra de Deus, resumindo, é para que nós venhamos se enquadrar naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso que Paulo falou, para que nós procuramos ser varão perfeito. Quando eu falo perfeito, irmão, não quer dizer que nós não pecamos, não é isso não. É na melhor forma do possível você se postar. Vou te dar um exemplo melhor. Um exemplo bem melhor do que dessa questão de falar de varão perfeito. Quando você chega num lugar, sem você falar nada, e alguém fala assim, você é evangélico, o brilho de Deus está em você. Isso aí já é uma forma de ser um varão perfeito. Glória a Deus. Agora quando você chega num lugar, que você fala que é servo de Deus, mas você só faz coisas erradas, eles falam, esse aí que é crente, esse aí que é servo de Deus, esse aí que é pregador. Irmão, o mundo, que é o povo, está com o olho em cima da gente. Então assim, eu louvo a Deus onde eu chego num lugar que a pessoa me chama pelo meu nome, mas também me chama de pastor, honrando a consagração que foi me dada há anos e anos atrás. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho meus momentos de brincadeiras, mas eu sei até onde eu posso ir e com quem eu posso ir. Mas eu tenho meus momentos de seriedade em que eu sou respeitado dentro desses momentos, né? E que as pessoas entendem isso, é onde eles freiam. Lá no meu serviço que eu trabalho, até a apresentadora foi lá um dia desse, chegou lá e foi falar comigo, ela veio para me dar um abraço, aí depois ela falou assim, eu fico até sem jeito, você é pastor, eu fico com medo de você brigar comigo, entendeu? Então assim, o pessoal tem aquele costume, né, de chegar, bom dia, dá aquele abraço cordial a todo mundo. Aí ela veio, ela freou, ela trancou. O que foi? Ela falou assim, não, fico até sem jeito, você é pastor e tal. Eu falei, não, mãe, normal, a gente pode cumprimentar. Então assim, querendo ou não, há um temor, mas isso é bom também. Isso é bom, a pessoa quer dizer que tem um respeito, né? O nosso gerente lá fala, quando a gente vai reunir, ele fala, mas esse é o nosso pastor que nós temos aqui, é o único pastor que nós temos aqui, esse é o nosso pastor. Então assim,
Tem brincadeiras? Tem, mas também tem respeito. A gente vê seriedade, a gente vê que as pessoas também têm seriedade. É claro que eu vejo os momentos de crítica também, mas assim, uma exclusão total, não. Tem muito respeito e por onde eu ando eu procuro que isso aconteça. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, mas eu quero que esse respeito ele tenha. Não só aqui, mas em qualquer lugar. Entendeu? Lá em casa, na minha família, com meu pai, com meus irmãos. Então eu procuro o máximo a me comportar como servo de Deus, para que eu não venha a ser pego em um deslize. Porque a própria Bíblia diz que aquele que está de pé ora para não cair. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Mas isso não serve só para os pastores e para as pastoras, não é para os pregadores, não. Isso serve para todo mundo, para todos nós, né? Aonde quer que nós andamos, nós sejamos testemunho, como a própria palavra do Senhor fala em questão da mulher lá no livro de Coríntios, que o marido foi ganho sem palavras, só com atitude, com ações, com testemunhos. Tem pessoas que andam por aí, mas não precisa dizer nada. Só a pessoa olhar e dizer: eu vejo uma paz nessa pessoa, eu vejo o amor de Deus nessa pessoa. Essa pessoa transmite algo importante. Igual eu conheci um locutor aqui no Garavela, eu trabalhei 5 anos em uma loja, só uma loja só, 5 anos, quase 5 anos. Fecha Móveis, ela nem existe mais. E eu conheci um locutor lá e ele falou assim: rapaz, toda vez que eu te vejo, eu sinto paz. Toda vez que eu te vejo, meu coração se abre, eu quero conversar contigo, eu quero... E aí nessa época eu me acidentei no pé, e aí ele até me deu um valor na época de R$170. Ele falou assim: tá com 2 vezes que eu vim deixar o dinheiro aqui e não deu certo, mas hoje eu vim entregar, é o único que eu tenho, mas eu vou te dar esse dinheiro aqui para te ajudar, Deus está mandando. E aí eu dei, irmão, aí eu estava com um problema para vender a casa dele, acho que lá no São Luís Montes Belo, acho que era. E quando foi na outra semana ele vendeu a casa. Aí ele voltou para me falar que tinha feito esse compromisso com Deus, o voto que ele fez com Deus. Então assim, é bom a gente ouvir pessoas assim. Então ele fala até lá no grupo, quando eu falo no grupo, eu dou um bom dia, né? Eu falo: bom dia pessoal, tal, que Juarez, tal. Aí ele vai falar: rapaz, que bom ouvir a voz desse homem, esse homem transmite paz, esse homem... Isso é bom demais. Já pensou você falar lá, alguém dizer: ó, o pilantra falando aí no grupo? É alguém. Já pensou alguém dizer assim: ó, o disfarçado aí, o cara... Irmão, é complicado. Então assim, a gente que anda por aí é visto, mas nós temos que ser visto também com bons olhos. É claro que as acusações podem surgir a qualquer momento, mas a gente faz de tudo para encaixar e ser varão perfeito, como a palavra do Senhor fala. Versículo de número 15: porque o meu povo se tem esquecido de mim, eles queimaram incenso, e a vaidade que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e veredas antigas, para que andem nas veredas afastadas e não aplainadas. Então ele cobra aqui totalmente uma integridade, uma sinceridade e um povo voltado para ele, porque o pessoal aqui realmente desviado, fora dos padrões, dos caminhos do Senhor. Então era um pessoal, um povo que precisava realmente ser amassado, como foi lido aqui desde o início, um barro, né? O vaso não está certo esse vaso, tem que quebrar esse vaso de novo, vamos amassar ele, fazer um vaso novo, renovado. E às vezes, irmão, nós estamos aqui em um culto de avivamento, e às vezes o pregador prega aqui e tudo, e às vezes não sentimos nada. Nós precisamos às vezes sentir alguma coisa, né? Se nós viemos em um culto e aí nós não sentimos nada no culto, alguma coisa está errada, né? Tem algo errado. Eu digo aos irmãos: é difícil, irmão, eu vim em culto para não sentir a presença de Deus. Através de mim, através do pregador, através de qualquer um outro irmão que veio aqui e falou algo da parte de Deus. E se Deus envolver, que não é todo culto, mas tem culto que Deus envolve todo mundo. Você vê aquela brisa, aquele poder, os irmãos entram ali Deus muda e transforma. Lava a alma, o espírito, renova, e a gente recebe um ânimo, a gente fica mais animado, né? A gente anima, aí já lembra do próximo culto, da campanha, do culto de domingo e assim por diante. Isto se faz acontecer através da união, entre um e outro, a compreensão e o compromisso com Deus. Então, quando a gente fala aqui sobre compromisso, às vezes muitas pessoas acham ruim, mas é uma realidade, né? Compromisso com a palavra de Deus, não é comigo, não é com o pastor, não é com ninguém, é compromisso com a palavra de Deus.
Se nós não tivermos esse compromisso com a palavra de Deus, como iremos cobrar de Deus se nós não temos compromisso? Né? Então, assim, eu faço a minha parte, você faz a sua, todos nós fazemos a nossa parte. Né? E iremos receber de Deus. Não é porque fulano veio que você não vai receber, não. Fulano não veio e tem seus problemas, eu não quero saber. Né? Eu quero saber que eu vim, você veio. E nós, o nosso compromisso que foi marcado, ele foi cumprido. Glória a Deus. Então, assim, eu tenho crédito com o Senhor, igual a campanha que nós fazemos aqui. Se eu fiz a campanha completa, não recebi nada, significa que eu tenho o quê? Crédito com Deus. Olha, eu fiz um compromisso de vir às 7 semanas. Eu vim às 7 semanas. Não recebi nada, Senhor. Então, assim, eu tenho um crédito para cobrar de Deus, se eu quiser cobrar. Ou ele fazer e me entender o porquê eu não recebi ainda, não é a hora. Ah, Senhor, eu compreendo, eu fiz as 7 semanas, não recebi ainda, mas eu sei que o momento é esse, será um outro momento, mas eu me edifiquei nesta campanha. Ou seja, eu aprendi algo nesta campanha. Eu aprendi algo no culto passado, no culto das irmãs e assim por diante. É para isso que nós temos que entender, e a nossa mente tem que se abrir também. Glória a Deus. Porque todas as vezes que nós vimos na casa de Deus, nós aprendemos algo. Porque a palavra do Senhor, ela renova. Todo dia, ela renova. Então o Senhor tem algo sobre a minha e sobre a sua vida. E nós aprendemos no dia a dia também. Então eu tenho até um aplicativo aqui no meu celular, que quando ele fica bipando. É chamando para orar, né? Aí eu até falo para minha esposa. Aí quando ela escuta, ela fala assim, tá mandando orar. Aí falei pro meu cunhado também, aí ele desperta lá, e meu cunhado falou assim, ó, o aplicativo está mandando orar. Porque é uma oração em espírito aqui, né? Não tem como orar aqui, não é trabalhando, mas em espírito a gente ora. Então assim, irmão, de uma certa forma, você está aprendendo também no dia a dia, conversando com pessoas, porque hoje é muito difícil você chegar num lugar e a pessoa diz, não creio em Deus não. É difícil, é raro, vamos dizer assim, né? A maioria das pessoas acredita em Deus, crê em Deus, fala, como Deus é bom, como Deus permitiu isso acontecer, como Deus tem me ajudado. Então isso é bom, irmão, nós entendemos, isso chama-se gratidão, ser grato ao Senhor, ter gratidão por tudo que o Senhor permite em nossas vidas, pelo livramento que o Senhor concede a nós a todos os dias, pelo nós sairmos aí, voltar para a nossa casa, está tudo em dia, tudo certo. Isso é uma dádiva de Deus, é um momento que nós temos que também agradecer ao Senhor. Está dizendo aqui, ó, assim como o abandono das Escrituras faz a sua terra uma desolação, está se tornando uma América desolada também. Jerusalém, que havia sido a cidade de ouro, agora seria destruída, e tão completamente quem passasse por ela também poderia se espantar, menearia a sua cabeça. Ou seja, eu não acredito que uma cidade dessa vivendo uma situação, entendeu? É como se você chegasse em um lugar, em um comércio, vamos supor, que está completamente lotado, você passa uns meses sem ir lá e chega lá, não tem mais nada, só as prateleiras, algumas coisinhas, você olha, mas não acredito. Vamos supor, você está eu vou falar aqui, quem pode dar direito autorais, né? Mas um desses supermercados grandes que existe por aí, você chegar lá hoje lá e tiver as prateleiras praticamente vazias, você vai tomar um choque, né? Vai começar a acontecer um mercado desse, né? Uma rede de supermercado dessa, está vendo essa situação? Assim também é. Então, quando nós saímos dos planos de Deus, quando nós não estamos no plano de Deus, eu quero que os irmãos entendam, irmão, que Deus permite acontecer desastre também. Não é o diabo que pôs o desastre, não. Deus permitiu, devido à desobediência nossa, a desobediência do povo. Esse povo que desobedeceram aqui, o Senhor estava prometendo a ele tanto bonança, também como uma vingança. Ele está dizendo, ou vocês se consertem, ou eu irei permitir uma ruína na vida de vocês. Mas se você se consertar, eu me arrependerei do mal que haverei dito que faria. É como diz lá dentro das crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sarar a terra é em geral, é de morte, é de enfermidade, é de tudo. Então a nossa convicção com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, ela tem que ser o essencial para que nós venhamos ser abençoados por Deus. É como o povo diz, se com Deus é difícil, sem Ele, né?
ainda é mais difícil ainda. Então, em nenhum momento nós podemos abandonar a Cristo, abandonar o barco, por luta que seja. O Senhor sempre estará apto a nos ouvir, sempre estará apto para nos compreender também. E é bom quando nós precisamos ser compreendidos, que o Senhor nos compreende, né? Que o Senhor fala conosco, usa alguém para falar, o Senhor mostra uma prova para nós daquilo que Ele está fazendo. Mas o diabo usa essa moto para passar aí. Aí, não perdoe, irmão, mas eu sou irritado com isso. Porque parece que o diabo usou, já passa na frente da igreja. Para finalizar aqui, versículo 19, a oração de Jeremias. O Senhor, ele diz assim: ó Senhor, olha para mim, ouve a voz dos que contendem comigo. Observe que ele estava sendo oprimido, estava sendo um momento difícil, e ele chorava por causa disso aqui. Pense você que ele voltava alegre, não. Cristo é quem fala. O Espírito em Jeremias então ora. Não é uma oração de gratificação e nem de vingança pessoal, como natureza humana caída o empregaria-se a uma oração de um conselho coroado, justamente exigindo o juízo justo sobre todos, para que a verdade pudesse vir sobre a sociedade. Se é correto que Deus castigue os perversos, então é correto também que Ele, para que Ele faça isso com os homens, também seria advertido antes. A sua consequência para eles e para as suas famílias. Em nenhuma acusação de injustiça poderia fazer contra Deus o cumprido decreto na lei sendo mais justa. Esta oração e outras orações semelhantes na Bíblia pertence a uma dispensação da lei futura, uma dispensação justa na atual dispensação da graça. É como Davi também fez essa oração também. Davi ele não orou em nenhum momento pedindo para o Senhor matar, destruir, não. Ele apenas falava: observa, Senhor, com que eles vêm contra mim, eles lutam contra mim, acusaram a minha vida, já me colocaram aqui como que eu já sou muito sido contado para descer a cova, e assim por diante. Então a oração de Davi era assim também. Então Jeremias aqui ele pede: ó Senhor, olha para mim e ouve a voz dos que contendem comigo. Ele não está pedindo para abençoar, não, está pedindo para ouvir os que contendessem com ele. Então assim, na oração de Jeremias, ele está ouvindo a oração dele e dos que estavam contendendo. Aí a conclusão: o Senhor ouvindo o profeta, orando e ouvindo a quem está contendendo com o profeta. Aí sim, aí Deus vai agir. Aí tire a conclusão você mesmo, o que Deus vai fazer diante disto. Se Ele mesmo diz que ninguém pode tocar nos seus filhos, nas meninas dos seus olhos, então aquele que toca no ungido de Deus, aquele que o Senhor preparou, irmão, com certeza ele não terá vitória em nenhum momento. Porque aquele que toca nos ungidos de Deus, é como diz o hino aí, né? Vai tocar, mas para cair. Então é arrepender mesmo, é entender a nossa fraqueza e obedecer a palavra de Deus. É fácil? Não. É difícil? É impossível? Não. Esse é o segredo que nós usamos, porque não é que seja difícil, é como o próprio Paulo disse, né? Nós somos perseguidos, mas não somos abatidos, não somos caídos, não somos tribulados, ou seja, não somos perdidos, né? Em nenhum desses momentos. E aí onde ele diz depois que nada separaria ele do amor de Cristo. Para finalizar aqui no versículo 20, versículo 22. Ouça-se o clamor das suas casas, e quando trouxeres de repente sobre eles um esquadrão, porque cavaram a cova para prender e armar laço aos meus pés. Esse aqui é uma petição, né? Esse versículo, aonde eles mesmos poderiam cair na cova que cavaram para o próprio profeta. É como, acho que foi até daí que saíram várias músicas dizendo que quem faz a cova, nela cairá. E isto aqui ele está referindo a isto, que aqueles que fizeram a cova, eles mesmos poderiam tropeçar em si mesmo, fazer em si mesmo. Porque se o profeta está levando a palavra de Deus,
pregando o ano aceitável do Senhor, pregando o arrependimento, dizendo para ele se converter. O Senhor mostra que o Senhor queria consertar, e eles ainda vai tentar contra o profeta de Deus, irmão, contra a obra do Senhor, contra aquele que foi escolhido para ser profeta. Nós temos que entender que os profetas que o Senhor escolheu para a nossa vida, nós temos que abençoar eles e entender, ouvirmos a voz de Deus, né? Mas às vezes a nossa natureza só quer ouvir se for coisa boa, né? Só quer ouvir se for dar um presente, que a vida vai ficar boa, vai melhorar. É claro que nós profetizamos isso aí também. Mas quando nós estamos em um momento difícil na nossa vida, que às vezes estamos fazendo algo errado, também nós temos que entender isso. A correção, às vezes, não é boa no momento presente, mas depois ela produz um fruto, né? Ela produz ali um fruto bom para a nossa vida. A pessoa, se você tem na sua casa um filho que você não corrigir ele, como que vai ser esse filho, né? Filho tem que ser corrigido. Já pensou, se eu tiro por mim, não vou dizer de ninguém, se meu pai não me corrigisse, o que seria de mim, né? Então houve a correção. Eu era pequeno, meu pai, como todo pai faz, né? Ele pega o filho e fala: meu filho, isso aqui não pode fazer, isso aqui está errado. Ele acaba me ensinando o caminho certo. A gente pode até errar, pode até sair, mas não que o pai disse que tem que sair, né? A gente tem que reconhecer isso. E eu sou uma pessoa que eu reconheço. Eu nunca culpei meu pai por nenhum erro que eu cometi. Muito pelo contrário. Um dia desse nós estávamos conversando com o pastor, né, sobre as peitas que nós levamos dos pais. Ele até falou: se ele não tivesse apanhado, o que seria dele? Eu também digo a mesma coisa, irmão. Se eu não tivesse sido corrigido pelo meu pai e pela minha mãe, o que seria de mim? Então essa correção, ela vai passando de geração em geração. Assim eu faço o possível para corrigir também os meus filhos, porque eu sei que eles também, na geração deles, farão também o mesmo, para que assim a nossa geração possa crescer, uma geração saudável, obedecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar esta rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. 8h56. Quero aqui agradecer os irmãos que vieram, a oportunidade dada também. E eu quero aqui passar a oportunidade ao pastor Jean para dar os avisos também aqui e fazer a oração. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos um pouquinho mais hoje, né? Foi bênção. Glória a Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Os avisos são bem simples, né?